Quer saber algumas diferenças entre o Brasil e Portugal? No vídeo de hoje você vai descobrir. Vem com a gente! Amigos do Brasil e do mundo, estamos aqui mais uma vez com um vídeo para vocês. É isso aí, o vídeo de hoje nós vamos falar de algumas diferenças do Brasil para Portugal. São diferenças assim que ficaram nítidas com o passar do tempo. Algumas coisas foi assim que a gente chegou, a gente já percebeu a diferença. Outras foi com o passar do tempo. Primeiramente, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e o seu like, porque assim você ajuda muito o nosso crescimento. Já estamos com mais de 1.000 inscritos e contamos com a sua ajuda para o nosso crescimento. E pessoal, vamos então ao assunto do vídeo, que são as diferenças entre Brasil e Portugal. É óbvio que vão existir algumas diferenças. Eu já vou antecipar que não é assim tão diferente em diversos aspectos. Tem países que você percebe uma diferença um pouco maior. Mas vamos lá. A primeira diferença, vamos falar sobre alimentação. Na minha cabeça, eu pensava que Brasil e Portugal era praticamente igual de alimentação. Eu imaginava que ia ser tão comum, né, o estilo de vida do Brasil, como é aqui em Portugal, no sentido de comer pão de manhã, comer arroz com feijão ali, carne e alguma salada no almoço, como é no Brasil, né, na maioria dos casos. E ao chegarmos aqui, nós deparamos com algumas dificuldades, algumas diferenças, na verdade, não dificuldades, diferenças. Quando chegamos, assim que chegamos, pensamos, vamos ao mercado, né? Vamos ao mercado comprar alguma coisa para a gente comer, tal, preparar para a gente aqui. E quando chegamos ao mercado, já deparamos com algumas diferenças. Realmente, tem coisas que aqui tem, que no Brasil às vezes não é tão comum ter, e tem coisas que no Brasil é muito comum, super comum ter, e aqui em Portugal já não tem. Na maioria dos casos é bem próximo, é bem parecido, porém tem algumas diferenças, e principalmente no nome das coisas, no nome dos alimentos. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. A gente pensou em comprar um presunto, né? Quando chegamos lá, não tinha presunto, tinha fiambre, mas é a mesma coisa. E o nome das carnes também é diferente, então a gente ficou perdidinho no começo. Peraí, que carne é essa aqui? O que significa isso? Com vários nomes diferentes. Aqui também, a salsicha é a nossa linguiça no Brasil. Não, nós temos essas diferenças. Além também de ter pratos típicos diferentes do Brasil. Aqui, alguns pratos aqui nos deixam até um pouco com o pé atrás. Eu confesso para vocês que, com pouco tempo que a gente estava aqui, acho que foi na primeira ou na segunda semana, nós saímos, né, fomos a um restaurante e fomos experimentar uma comida típica daqui de Portugal, uma comida que nós nunca tínhamos comido antes, não estávamos acostumados. Nós pedimos lá, fizemos o pedido, começamos a comer. Quando eu comecei a comer, eu achei bem apimentado, mas ainda assim estava ok. Mas meus amigos, depois de um tempo eu comecei a passar mal, depois de umas 2, 3 horas eu comecei a passar um mal que, ó, vou falar para vocês, foi muito complicado. Isso não foi só uma vez não, foi mais de uma vez. Um outro lugar também que a gente foi comer, senti mal também. Algumas coisas são diferentes, então acho que o nosso corpo, por não estar acostumado, acaba, né, sentindo um pouco. Mas, no geral, o que você geralmente faz no Brasil, você consegue fazer aqui também. Comprar o arroz, comprar o feijão. O feijão que na maioria das vezes ele é enlatado, né? Mas é bem comum também. As carnes têm alguns nomes diferentes, mas com o tempo você se acostuma e não fica tão diferente assim. Ah, mais um exemplo. O sorvete, que a gente chama de sorvete aqui, chama gelado. E entre outras coisinhas assim. Mas no geral, você consegue se alimentar parecido com o Brasil aqui em Portugal. Ah, e lembrando também que para os portugueses mesmo, é muito comum também antes da refeição ter uma sopa e um pão. E isso é uma coisa para a gente também que não é tão comum. Antes de comer um prato de comida ali, com arroz e feijão, tá, você comer uma sopa com pão. Isso não é tão comum para a gente, mas aqui é bem comum. E tem uma diferença também, que é o que? Nem sempre aqui eles estão acostumados a comer arroz com feijão. Muitas das vezes eles não comem assim. Inclusive é uma coisa que eu estranho no meu trabalho, porque lá a gente tem alimentação e na hora de comer muitas vezes não tem nem arroz e nem feijão. Feijão raramente tem. E o arroz muitas das vezes não tem, é substituído por um purê de batata e alguma coisa assim. Ah, e tem mais uma coisa também que é importante a gente falar, uma curiosidade, né? Aqui a gente está acostumado sempre com comer pão francês no Brasil. E quando nós chegamos aqui, procuramos, tinha vários pães diferentes, e não estava achando pão francês. E quando eu achei o pão francês, vocês vão se surpreender agora. Ele não chamava pão francês, mas sim brasileiro. Olha só, o nome do pão, da onde que a gente estava, era brasileiro, e é o pão que a gente chama de francês.
Então fica aí mais uma curiosidade. E agora mais uma diferença, né? É a questão do trânsito. Aqui em Portugal a gente tem muitas ruas muito estreitas, principalmente em vilarejos, né? Vamos falar assim, cidades um pouco menores, nós temos muitas ruas bem estreitas mesmo. Isso é bem diferente, né, do que a gente está acostumado no Brasil. Alguns lugares a gente até pensa, poxa, será que o carro vai passar ali? A gente fica um pouco preocupado, mas é uma coisa bem comum. Parece que não só em Portugal, mas sim em toda a Europa, em grande parte da Europa. E uma diferença também é que nas estradas aqui, nas rodovias principais, o trânsito é bem tranquilo. Geralmente as estradas são muito boas e isso faz com que o tempo de uma viagem se torne menor pela qualidade das estradas. Às vezes você pega uma rodovia aqui e vai de norte a sul de Portugal praticamente. Então isso é muito bom. O trânsito geralmente, na maioria das vezes, é muito bom. Eu sei que em alguns casos, como Lisboa e Porto, pode ser um pouquinho mais complicado. Mas se formos contar o geral de Portugal, o trânsito aqui, de uma forma, sim, é muito boa. E tem a questão também que as pessoas aqui, elas costumam respeitar melhor no sentido de velocidade. Você não é muito comum você ver pessoas brigando no trânsito, pessoas buzinando, reclamando, como a gente costuma ver no Brasil. Pelo menos onde a gente morava era assim. Não sei se é onde você mora também é assim. Aqui tem uma diferença também. Geralmente nas faixas de pedestres, quando não tem um semáforo, né, a sinalização, sempre os carros param para as pessoas passarem. E é uma coisa também que a gente estranhou um pouco no começo, porque a gente está acostumado lá no Brasil, na cidade de Volta Redonda, onde morávamos, a esperar o carro passar para quando não estivesse passando o carro, a gente atravessava a faixa. E aqui não, aqui as pessoas atravessam e os carros param. Ah, e uma coisa bem interessante a falar, é que as pessoas respeitam bem essa questão. Então eles sempre procuram atravessar na faixa de pedestre, procuram ser bem corretos, né? Com as atitudes aqui em relação ao trânsito, até as pessoas mesmo que estão caminhando, eles não saem caminhando na rua de qualquer forma, eles procuram um local adequado. Isso é uma coisa bem legal aqui de Portugal. E uma coisa super legal que eu, pelo menos pra gente é bem legal, é que o clima aqui em Portugal, ele realmente respeita as estações. Como a gente estava acostumado a ver nos livros, né, de escola, o outono, o inverno, o verão, a primavera. E às vezes a gente sabe que no Brasil às vezes não é tão bem assim. Geralmente os climas são um pouco parecidos. Você vai ter uma variação em algumas partes do Brasil, mas vou dar um exemplo. Onde morávamos mesmo, era calor praticamente quase o ano inteiro, tirando o período do inverno ali no meio do ano, mais ou menos. Já aqui em Portugal é bem diferente. Aqui no inverno, na maior parte do país, né? No inverno ele faz muito frio, mas muito frio mesmo. Tem lugares que chegam a nevar aqui em Portugal. Já na primavera você vê o frio começando a ir embora, as folhas começando a nascer nas árvores. E é interessante que no inverno muitas árvores ficam secas, praticamente parece até que estão mortas. Mas na primavera elas começam a florescer novamente. E quando chega o verão, que é mais ou menos no meio do ano aqui em Portugal, né, que é o oposto no Brasil, quando chega o verão aqui, realmente faz calor, esquenta bem, lembra até um pouco o Brasil. E depois o outono e depois começa tudo novamente. Então as estações aqui são bem certinhas, bem corretas, né? No verão faz calor, no inverno faz frio. E uma coisa que não pode faltar, que isso sim tem diferença, meus amigos, e é muita diferença mesmo, principalmente comparado com algumas localidades do Brasil, é a questão da segurança. A segurança aqui é extremamente diferente, extremamente. Aqui a taxa de criminalidade é muito baixa. Não é comum você ver assaltos acontecendo, assassinato, nada disso é comum aqui em Portugal. Pelo contrário, é muito raro você se deparar com essas cenas. Inclusive, aqui em Portugal a gente tem uma segurança um pouco maior ao sair às vezes à noite, a sair utilizando o celular. Eu vejo pessoas às vezes com o notebook na mão caminhando aqui, isso é muito diferente mesmo. No Brasil, geralmente, a gente já fica um pouco mais preocupado, já anda com o celular ali mais atento, às vezes quando passa um carro a gente já fica um pouco preocupado, quando vem duas pessoas numa moto, na verdade, a gente já fica um pouco preocupado. Mas aqui não, aqui é bem diferente nesse cenário. É bem diferente mesmo. Aqui é um local bem seguro. É considerado um dos países mais seguros do mundo. Então, nesse quesito, é uma vantagem muito grande que a gente vê aqui em Portugal comparado ao Brasil. Uma coisa que é bem interessante aqui em Portugal também é a questão do incentivo que eles dão, né, para uma alimentação saudável, prática de desporto também, no caso da prática de esportes. E é bem diferente mesmo aqui em Portugal isso. Inclusive, quando você vai ao mercado, você vê ali diversos alimentos com baixo teor de gordura, né, de açúcar. Isso é bem comum, inclusive nos refrigerantes. Muitos refrigerantes aqui são sem açúcar.
E isso é uma coisa que a gente percebeu que é diferente aqui. Realmente a alimentação, no geral, aqui em Portugal, é bem mais saudável do que o Brasil. E um fato é que aqui você vê muito menos pessoas obesas. Quando você vai caminhar pela rua, no dia a dia, você vê muito menos pessoas obesas. E você vê muitos idosos aqui caminhando pela rua, às vezes andando de bicicleta, parecem estar bem de saúde. Isso é uma coisa também que a gente achou bem diferente. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, porque você assim ajuda muito o nosso crescimento. E ó, tem muita novidade chegando por aí, não fica de fora não. Seja inscrito do canal, tá certo? E até a próxima. Tchau, tchau!